partir do momento que eu vou disputar com os meus colegas, eu não colaboro com ele. Eu não ajudo com ele. Eu posso ter terminado meu trabalho, mas se o trabalho dele estiver atrasado, eu não vou ajudar ele, porque o que eu ganho com isso? Se ele melhorar, eu capaz de eu perder o meu espaço para ele. Então, essa disputa, que era uma disputa que vinha de uma década de produtividade, de individualismo, ela não cabe mais num processo de inovação. Né? Essa questão de você ter altos bônus e um ganha tudo e o outro não ganha nada, isso não funciona mais nas organizações. Eu não estou dizendo que bônus não é importante. O que eu estou dizendo é que só se um ganhar, os outros não vão colaborar. Não vão colaborar. Então, dependendo do processo, isso é muito importante. Além disso, o medo, né? O medo do erro. Ah, Fabrício, mas está dizendo que todo erro é permitido? Óbvio que não. Mas que as pessoas possam experimentar, que elas possam opinar, que elas tenham liberdade para dar... Eu vou trazer uma história muito bacana, que é sobre a Fórmula 1. Né? Então a gente vai ter o Grande Prêmio de Abu Dhabi aqui daqui a pouco. Eu fui numa palestra de um executivo da Fórmula 1 chamado Mark. Foi uma das palestras mais geniais que eu já vi. E ele começa contando da tecnologia na Fórmula 1. Então, como a Fórmula 1 passou por um processo de inovação, para que esse processo de inovação gerasse uma tecnologia para dar segurança para a Fórmula 1. E ele fala que a Fórmula 1 ela mudou completamente a partir do dia 1º de maio de 1994. Acho que todos os brasileiros que estamos ouvindo aqui sabem o que aconteceu no dia 1º de maio, que foi, infelizmente, a morte do nosso maior ídolo, num domingo, ao vivo, o mundo inteiro vendo um cara que era um campeão de Fórmula 1 morrer brutalmente numa curva. E ali a Fórmula 1, a gestão da Fórmula 1 decide, falar assim, esse esporte não pode ter uma outra morte desse tipo. Então eles investem muito em tecnologia, não inovação, em tecnologia, para que tivesse sensores, para que a segurança aumentasse de maneira brutal na Fórmula 1 e não tivesse outra morte. Bom, eis que eles dizem que eles conseguem controlar até se o carro vai quebrar ou não, tudo do cockpit. Você só mantém um piloto lá para garantir que ainda é um esporte, porque não precisava mais do piloto estar ali, né? Então até o pessoal começa a falar depois que a Fórmula 1 fica chata, porque aí os carros andam muito... Muita restrição. Muita restrição. Se não me engano, em 99, o Barrichello tinha acabado de sair da Ferrari, ele estava numa outra... Foi pro Williams. Não era Williams ainda, era com B. Eu não vou me lembrar agora qual era... Mas ele estava, inclusive, concorrendo ao título nesse ano, né? E aí... A Jordan era uma equipe muito pequena da época e eles já contavam com a tecnologia para garantir, porque um dos grandes segredos da Fórmula 1 também é o tempo chuvoso, o tempo seco e a troca de pneu. Ela é crucial para uma estratégia de uma corrida. E numa corrida de 1999, se não me engano, na França, era um local onde tinha um tempo muito instável, as grandes escuderias, todas elas tinham o seu próprio satélite, sabiam que horas que ia chover, que horas que ia parar de chover, Ferrari, McLaren, tudo. E a Jordan não tinha isso, né? A Jordan contava com um fax de uma empresa de meteorologia da Inglaterra para saber se ia chover ou não. Eis que eles chegam na preparação da corrida, a equipe da Jordan, o chefe da escuderia, chega lá junto com os pilotos e tem no meio desse grupo o Dave. Dave era o cara que servia o café, que tirava as malas, era o cara que faz tudo ali, mas ele era dessa região da França. E ele escuta o pessoal debatendo qual era a estratégia de chuva ou de pneu de chuva ou de pneu seco. E eles recebem o fax da empresa de Londres dizendo assim, tempo instável, possível pancadas de chuva. Cara, o que eles iam fazer com essa informação? Eles começam a ficar tenso ali e o Dave para a reunião e fala, ó, então olha só, como vamos falar, ambiente de segurança. O cara que entrega o café tem coragem de falar com quem está ali na mesa, tem acesso. E aí a gente faz um paralelo às startups. Por que as empresas pequenas inovam mais? Porque as pessoas conversam mais. Porque as pessoas têm mais acesso a conversar. Mais aberto. As empresas grandes, hierarquizadas, elas têm menos acesso. Então a gente tem que começar a conectar com isso, né? E ele fala ali, olha, eu sou daqui da cidade e eu sei que toda vez que chove aqui, a chuva vem do norte ou do sul, não me lembro muito bem. Eu posso pegar minha moto, ir lá, começo da montanha lá, e aí, se começar a chover, eu aviso vocês por rádio que começou a chover e vocês mandam o carro pro box para tocar o pneu.
pessoal falou, Dave, para de viajar, cara. Sai daí. Sim, medo do Isso, a gente disputando aí com a Ferrari. Beleza. Começa a corrida, rolando, a Jordan lá atrás. De repente, entra um sinal de rádio no rádio do piloto. Oi, tudo bem? Alô, alô? Aí todo mundo, meu Deus, de onde que tá vindo essa voz? É o Dave. Então, eu sei que vocês falaram pra eu não vir, mas eu tô aqui com a minha motinha e tá chovendo. Então, se eu fosse vocês, eu pararia no box agora pra trocar o pneu. O pessoal fica meio sem saber o que fazer. O diretor da Jordan fala, vai pro box. Trocou. Bom, o resto é história, mas a Jordan ganha essa corrida depois de não sei quantos anos, 15, 20 anos ganhando essa corrida. Volta o Dave ensopado, né? Ele ganha o troféu dessa corrida. Então, a capacidade da colaboração venceu a capacidade da tecnologia, né? Então, porque ele tinha informação antes, mesmo o radar, mesmo todo o satélite, ele não conseguia trazer uma informação tão precisa. Por isso que o pessoal fala assim, o medo de perder para a inteligência artificial. A inteligência artificial não faz o que nós, como espécie humana, somos capazes de fazer. E aí, essa história do Dave, ela ficou muito famosa na Fórmula 1. Eles deram o troféu pro Dave, né? Ele leva o troféu para casa. E isso eu quero fazer um paralelo com as nossas organizações, né? Porque, como era uma equipe pequena, todo mundo tinha acesso, confiaram, ele não teve medo. Então, é importante que as grandes corporações, apesar de ser importante ter processos de qualidade, ser importante ter processo de produtividade, medir a capacidade produtiva das pessoas, é importante que ela traga uma cultura de colaboração, uma cultura onde as pessoas tenham coragem de dar as suas ideias, que elas sejam respeitadas, que elas sejam ouvidas, que elas não sejam tolhidas. E para isso existe método, existe processos que você pode criar na empresa e aí todo mundo participa, não se sente injustiçado. Só o queridinho do chefe que pode dar ideia. Só a panelinha. Só a panelinha. Então, existe método para isso, clareza para processos de cultura de inovação. E quando você implanta isso, sem dúvida nenhuma, as empresas passam a ser mais inovadoras. E tem como colocar uma cultura, e vamos supor, empresas que têm funcionários online? É mais difícil. Ou tem? Tem também? como. Isso independe da empresa, se tá online ou se não tá. Obviamente, o presencial ele faz diferença no que a gente fala do processo de divergência, que é o processo de você trocar ideias. Sabe aquele negócio do cafezinho, né? E volto a dizer, não é deixar todo mundo aberto com mesa de ping-pong e tomando cafezinho, mas quando existe uma relação, mesmo na relação de medo. Então, o que a gente imagina quando a gente está numa relação online com as pessoas ou quando a gente conhece as pessoas, pô? Você imagina assim, fala, nossa, aquela pessoa lá, ela é super importante, eu não vou falar besteira perto dela, ou ela é super inteligente, e daí você sempre acha que você não é, né? Então, assim, eu tenho isso, o meu inglês é muito ruim, então eu tenho muita vergonha de falar inglês. Eu só começo a falar inglês com alguém depois que a tá falando inglês comigo, eu vejo que o inglês dela também não é bom. Aí eu me sinto à vontade. Então, normalmente, eu me sinto à vontade de falar inglês com pessoas que não têm inglês como língua nativa. Então, isso acontece com a gente. O que o processo do presencial nos ajuda? Nos ajuda a quebrar esses paradigmas e a gente entender. E aí, por isso que os processos de liderança dizem, né, dos líderes que apresentam as suas inseguranças, que ele se abre e diz assim, eu não sou perfeito, eu também tenho vários erros, para que seus colaboradores não queiram ser perfeitos a todo momento, se sintam mais à vontade. Se sentindo mais à vontade, o medo vai embora, o processo de colaboração vem. No online é mais difícil, porque você tem aquela reunião de 1 hora e você vai ali e você tem muita objetividade, né? Então, é difícil de você ficar trocando ideia, falando amenidades, saber como é que tipo de música que você gosta. Quando você tem essa troca, você cria uma conexão visceral com a pessoa. Poxa, a pessoa lá também gosta de pagode, né? Eu falo bastante, né? Eu sou pagodeiro pra caramba. Eu adoro um belo, adoro os travessos. E aí o pessoal fala, nossa, mas você é um gerente de inovação, você é pagodeiro? Sou pagodeiro, gosto de churrasco na laje. E aí o pessoal se sente mais à vontade, aí vem, almoça junto, troca ideia. E aí você começa a ouvir o que está acontecendo. Às vezes tem coisas muito preciosas dentro dos laboratórios, na equipe que você não tem conexão no dia a dia.
Então, hoje, o gestor ele tem que ter capacidade de se mostrar empático, aberto, mostrar que nós somos seres humanos cheios de defeitos, cheios de insegurança. Morro né, assim, eu sou gestor já há pelo menos há 12 anos, e às vezes eu vou para uma reunião com a minha equipe e eu fico pensando, o que será que eles vão pensar de mim? Como qualquer um. É. Então, É natural essa insegurança. essa insegurança É o medo do ser humano. é o medo do ser humano. Por quê? Voltamos lá para os primórdios. O que nós somos? Somos seres coletivos. Nós queremos pertencer a algum grupo. Por isso que as crianças elas sofrem bullying, porque elas só querem pertencer a algum grupo, né? Então, isso dentro do ambiente de trabalho também é assim. Você entra lá, você quer pertencer a algum grupo, você quer participar, você quer se sentir aceito. E às vezes, para isso, a gente muda o nosso comportamento, né? Ou fico com medo de falar alguma coisa, fico com medo de ser natural, e isso impede o processo de inovação. Então, o líder ele tem que entender. Por isso que eu digo assim: todo mundo tem que entender um pouquinho de neurociência para entender esse comportamento humano, para você falar assim, puxa. Será que esse colaborador ele tá à vontade? Será que se eu trouxer esse colaborador e mostrar para ele que eu também tenho defeitos, quando eu falo para as pessoas assim, eu falo assim, olha, eu não falo bem inglês. As pessoas já falam, puxa, eu também não, tal, mas eu posso aprender, eu tenho outros predicados, né? Às vezes você não precisa ser bom em tudo, ninguém é bom em tudo, né? Entender que as pessoas elas precisam do seu tempo de qualidade. Isso não significa que elas não vão trabalhar as 8 horas bem dedicadas, mas que elas precisam curtir o seu final de semana. E aí fica aquele negócio, assim, do super workaholic. Não, chefe, eu respondi e-mails à noite. Eu já falo, não, à noite eu quero ficar com a minha família. Por favor, final de semana. Isso aí. E meu final de semana é da minha esposa. É isso. Curta, né? Curta com a sua esposa, porque isso é importante. Então, é legal a gente deixar essas pessoas com essa relação de... E a gente entender que acabou aquele negócio, eu brinco, a gestão de hoje, ela é diferente ela é parecida com a paternidade atual, né? Então, antigamente, de quem era o maior bife? Era do pai. Era do pai, né? Nossa, hoje não é mais assim. Todo mundo pode ter o mesmo pedaço de bife em casa, a gente coloca os filhos como protagonistas, senão você cria uma criança cheia de medo, depois insegurança, ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar, ela não consegue pedir, por quê? Porque antigamente a educação era uma educação por comando e controle. Então, aí depois a criança com 18 anos, ela não sabia fazer uma comida, não sabia pedir, aí ficava... Não tem capacidade de resolver problema. É isso, né? Por que a gente fala tão bem do Senai, né, e da educação profissional? Porque você coloca o aluno no centro do problema. Você apresenta o problema para ele e coloca ele como protagonista para resolver. Você, como gestor, você tem que fazer a mesma coisa com a sua equipe. Você tem que colocar a sua equipe como protagonista, perguntar, como é que você acha disso? Quando você vai dar um feedback, não adianta você chegar lá e falar assim, pô, você fez errado, É que nem você brigar eu tava recentemente com um cachorro novinho em casa e daí eu levei uma adestradora. Então assim, se você chegar em casa e o cachorro fez sujeira na sala e você depois de 2 horas brigar com ele, ele não vai entender que você tá brigando com ele porque ele fez sujeira na sala. Ele não faz Tem nem que ser ideia. na hora, não faz nem ideia, né?